Então vamos lá, continuando aqui, Nilo Facundo batendo um papo com a gente e também com o Vitor Fernandes. Que história, né, cara? Quantas histórias gigantescas. Esse futebol é um negócio fenomenal, né? Se garimpar, você vai encontrar bons profissionais em tudo que é lugar. E esse tipo de profissional, Vitor, que hoje o futebol brasileiro necessita, porque com a SAF não vai faltar dinheiro, vai faltar bons profissionais. Uhum. É verdade. E para encontrar bons profissionais, você precisa conhecer de futebol. E muito mais do que isso, você precisa conhecer gente, conhecer pessoas, gostar das pessoas, estimular essa questão da relação, do social. Antes de ser um bom atleta, precisa ser uma boa pessoa. É isso, verdade. Essa pessoa que sabe aglutinar interesses em prol do conjunto e não estrelismo, né? Porque para você ter uma estrela, é preciso que tenha muita luz por trás, para que essa luz não caia. Isso é Né? verdade. E essa é a força, né, que precisa para formar um bom conjunto. E não é só nem pro futebol, né? O que ele falou aí, meu amigão, é pra vida, pra qualquer profissão, que é o que realmente faz com que o mundo vai girar de maneira saudável, né? O futebol, ele é um ambiente da competição e ele se torna muito nocivo, não pelo futebol, mas sim pelas pessoas mesmas que convivem, né? A gente sabe que o calendário brasileiro, ele é o calendário mais difícil do mundo. Então, todo atleta realmente que busca evoluir, ele no futebol brasileiro, ele vai ser desafiado no seu máximo. O calendário brasileiro, ele é muito agressivo. E o cansaço físico, a percepção de dor, a distância da família faz com que você vá a seus limites. E muitas vezes acontece discussões, né? Acontece certas polêmicas no futebol brasileiro por causa do nível de estresse, por causa do nível de cansaço, né? Por causa de todo o ambiente psicológico que envolve ali em relação à competição. E quando você aprende a viver o social, você começa a entender que às vezes você perder um jogo é natural, faz parte. Acredito que o futebol brasileiro ele precisa desenvolver muito nisso. Entender que a frustração ela é necessária muitas vezes para você se transformar num bom profissional, para você se transformar até numa boa pessoa. Entender que as dificuldades, que perder um jogo também faz parte do processo de aprendizado e de se transformar numa pessoa melhor. Acredito que é o principal, né? O futebol ele precisa trabalhar. É claro que a gente vive de resultados, né? E na categoria de base isso está muito forte. Meninos com 13, 15 anos, 17, 20 anos, né? Precisam provar que já são bons, né? A gente vê comissão técnica de categorias de base passando por cima de tudo e de todos para ser campeão, né? Não entendendo que faz parte do processo a criança errar, que faz parte do processo ela passar pela dificuldade, né? Entender que muitas vezes ela precisa perder para poder evoluir, né? A gente tem um caso agora que é do próprio Rian. O Rian ele foi desativado do Grêmio no final do ano. O Grêmio não quis mais, né? E a gente se viu numa situação tipo, tô há 3 anos trabalhando com o Vitor e por que a gente foi dispensado? 5 meses depois ele foi convocado para a seleção brasileira pelo São Paulo. Olha só. Né? Ou seja, ele precisou passar por essa frustração. Eu falei para ele, irmão, isso é importante para sua carreira. A vida não é só flores, não, né? A vida também vai ter dificuldade. Você vai chegar, por exemplo, no seu próximo clube e não vai ser fácil também. Em nenhum momento fica mais fácil. É por isso que você está alcançando o sonho que muitas pessoas não vão conseguir, irmão. É isso que vai fazer diferente e se transformar num atleta profissional. É a dificuldade, é a capacidade de você olhar para a parede alta e falar assim, eu não vou dar as costas e desistir. Eu vou arrumar um jeito de pular esse muro aí. Não importa qual a dificuldade que seja, nem que eu atropele a parede, mas eu preciso enfrentar essa dificuldade. E muitas vezes o atleta ele não vê o pai como uma pessoa
eficiente para dar essa informação. É o que a gente encontra muito. Meu filho não me escuta, meu filho não quer fazer aquilo que eu oriento, né? E às vezes a gente se torna o porta-voz da família. E aí a criança e o adolescente, e o atleta de alto rendimento que está vivenciando para se transformar no futebol, quando ele conversa com a gente, ele digere com mais facilidade essas informações. Aí o pai fala, poxa, mas eu já falei isso para ele. E ele, mas é porque não é, o conteúdo que você falando, mas a pessoa que está falando faz com que seja uma estratégia boa. Porque a criança e o adolescente, ela não tem aquela maturidade, né, de receber uma crítica e entender que aquilo pode ser construtivo, né? 90% das críticas que você joga para uma criança, para um adolescente, ela vai receber de maneira desconstruída. Ela vai receber como se fosse algo que vai o derrubar. Ela não vai utilizar aquela crítica como um processo de evolução. Um trampolim, né? Você falou há pouco tempo que sonhava em ter uma camisa do Ronaldo, não sei o quê. Infelizmente não foi possível, mas não esquenta não, que eu consegui uma pra você aqui. Não é do Ronaldo, mas tem tanto valor quanto, tá? Camisa da F, meu parceiro Fernando, um abraço. Fernando, essa aqui, ó. Muito obrigado. A marca é essa aqui, ó. Muito obrigado por todo o apoio ao Maestros da Bola. E aqui estou presenteando o seu parceiro também. O Fernando, inclusive, ele treina na minha empresa, né? Olha aí. Ele tem um acompanhamento personalizado lá com a gente, né? Na nossa empresa, que inclusive, continuando o que a gente conversou agora, que para mim esse texto que ele falou é importantíssimo para a vida. A performance não é só para o atleta. Né? A performance ela pode ser levada para pessoas convencionais, né? Eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero melhorar a forma de trabalhar, eu quero não sentir tanta dificuldade para executar as tomadas de decisões dentro da minha empresa. E aí a performance é justamente isso, é fazer com que você tenha mentalidade de estar sempre buscando evoluir. Mas evoluir para quem? Para você? Não. Para as pessoas com que você convive. Excelente, fantástico. Deixa eu participar aqui, o pessoal que está com a gente. Allah, meu Deus, como é que enxerga? Misericórdia. E eu fiz tanta propaganda, peraí que eu vou ler aqui. Quando não basta, tome dois, né? Rapaz, cara. Não dá não. Estherzinha Souza está com a gente. Dinho Santos, misericórdia. Dinho Santos, o melhor. Dizendo que o Vitor é o melhor. Pedro Vitor Ribeiro Fernandes. O The Best. Pedro Vitor Fernandes é meu filho. Pedro Vitor Ribeiro Fernandes, o The Best. Quem mais? Meu irmão. Vicky Moura, diferenciado. E Dinho Santos, né? Rapaz, eu tô cego demais. O que é que ele diz aí? O som está um pouco baixo. Meu Deus, agora já foi. Acabou o programa e se puder aumentar... Não, mas agora já tá... Confere aí, chefe. Mas eu acho que tá ok, né? Obrigado pela audiência de vocês, tá? Curte essa live, compartilhe com a rapaziada, se inscreve no canal, porque são mais de 100 episódios, são bem 120 já. Pra gente finalizar, Nilo Facundo. Cara, eu só quero agradecer a você pela oportunidade de vir até aqui, conhecer o Vitor. Esse é um trabalho que, para quem quer se tornar um vencedor, começa por aí. Como eu falei no começo. Quando você vê uma grande equipe, pode olhar que tem grandes profissionais nos bastidores. Você falou tudo, cara. Essa frase foi muito massa, porque, de fato, a gente não vê... Claro que não é só isso, é uma soma de tudo isso. O Ederson chegar numa seleção brasileira, não foi por acaso. O Mugni voltar a jogar e o torcedor do Ceará perceber isso em campo, não foi por acaso. O Oswaldo, aos 37 anos... jogando e jogando bem na Série A, sendo decisivo, não é por acaso. É uma soma de tudo isso. E não é da noite para o dia. É um trabalho sequenciado. É um trabalho que vem há tempos. Quando o Ederson jogava no Fortaleza, que houve a convocação da seleção brasileira, e eu falei e muita gente me criticou. Ele é muito melhor do que o Casemiro, que o Casemiro era o cara da época. Ele é muito melhor. É uma pena que a imprensa, a CBF não vê. E a gente vê porque, naquele tempo eu já dizia, a gente vê porque é que o Corinthians está nessa situação, que perde jogador igual ao Ederson. Como eu falei recentemente no Bate-Pronto, que o Fortaleza estava num processo de construção de um título expressivo.
né? E muita gente bateu em mim, né? Isso faz 3 meses que eu falei. Por quê? Porque a gente vê quando a coisa começa a acontecer. Aí vai e leva de 5 do Cuiabá e diz, é esse time. Ele disse, a gente não se aprende só com vitória, não, é com derrota também. Né? Não é por outra razão que o Fortaleza, depois que levou 5, não perdeu mais para ninguém no Campeonato Brasileiro. Então, assim, conhecer de futebol, muita gente conhece. Agora, aplicar o conhecimento do futebol são poucos. Não é? E repito, a SAF no futebol brasileiro não vai faltar dinheiro, vai faltar bons profissionais, porque não existe academia para você ensinar o cara a entender de futebol. Não tem disciplina, que você tem a vocação, você se desenvolve com esse tipo de conversa que está sendo patrocinada aqui, com envolvimento em campo, né? Com envolvimento nos escritórios, olhando o desempenho, né? Análise individual de cada jogador e o que você pode extrair dele naquela função que ele é desempenhado, naquele pequeno espaço. O cara é bom de velocidade, coloca. O cara é bom para marcar, coloca. O cara não é bom, tira ele. Às vezes, só tem ele, mas coloque um para dar um suporte. Esse tipo de entendimento só sabe quem está dentro. Só sabe quem vive. Então, e assim, não é só o Vitor. Tem que ter os outros também no mesmo nível do Vitor para somar esses conhecimentos e transformar isso em força e em resultado dentro de campo. Então, quero parabenizar você pela sua performance. Eu não o conhecia, mas eu acredito que deve ter alguns por aí no mercado. É por isso que assim, tem muito jogador aí que surpreende exatamente por causa desse tipo de assessoria. Que não basta só querer. Muitas vezes pela vaidade, né? Pela idade do jogador de futebol, pela falta de assessoria, se comete alguns erros que a performance cai. E quando você tem uma assessoria boa, essas coisas podem acontecer, mas haverá tempo para corrigir. Parabéns, Vitor. Foi um prazer conhecê-lo. Fico muito agradecido pelas palavras, né? Ainda mais a gente que é admirador do profissional, né? A gente conhece e, como você falou, não é da noite para o dia. A gente vai fazendo com que esses atletas possam atingir os objetivos pessoais dele, porque quando você começa a entender o que é o atleta de futebol, você vê que ele tem um pai, tem um filho, né? Tem um cara que quer entregar o melhor para a família. Ele é um profissional, assim como todos os outros. Ele está levando o pão dele, né, para casa. Eu até falo muitas vezes, ser jogador de futebol tem os seus bônus, que são maravilhosos, né, para muitas pessoas que estão de fora. Ganha bem, mas a gente sabe que é uma quantidade de profissionais bem reduzidos em relação à proporção geral do país todo. Mas mesmo eles tendo esses bônus que a gente acredita, que a gente acha no achismo que é melhor do que o nosso, que eles vivem muito bem, mas existe um sacrifício muito grande, né, de ficar longe da família, de treinar todos os dias, de muitas vezes tá naquele tédio de sempre fazer a mesma coisa. E eu costumo dizer o quê? Que o atleta de futebol ele é uma empresa muito grande. E toda empresa precisa de um administrador, precisa de um cara para tomar conta da limpeza da empresa, precisa do cara para tomar conta das matérias-primas da execução do trabalho da empresa. E o jogador de futebol, quando ele entende isso, ele vai começar a ter uma staff, uma assessoria, pessoas para que possam fazer com que ele atinja a performance dele, né? Assim como qualquer empresa, né? Assim como uma loja que vende roupa, uma pizzaria que precisa do entregador, do pizzaiolo, do atendente, do recepcionista. Um atleta de futebol também precisa entender que ele é uma empresa que vai trazer os bônus para ele, mas é necessário sim uma gestão, né? Assim como toda empresa de vários profissionais, para que ele possa estar sempre eficiente. A proposta dessas empresas aí, pizzaria, loja de roupa, se quiser patrocinar a gente, sejam bem-vindos, né? Deixar um abraço para o Maurício Holanda Filho, fala que dupla, nós dois aí, velho. Gente boa demais, saudade de você, Maurício. Sérgio, o Maurício estava num programa de TV comigo ontem, a gente conversou muito sobre você, inclusive. Tu vai estar com a gente quando, hein? Não sei, tem agenda não. Tá na escala aí. E também Sérgio Silva, cara. O Sérgio Silva falou aqui, deixa eu ver quem mais está com a gente. Tem um pessoal que passou aqui, ó. Georgenes Santos, grande profissional, Vitor. A Estherzinha diz que é bom demais. David Fernandes, mais um da família, com certeza. Esse é fenômeno. Grande abraço, maestros. Valeu. Quem mais? Emanuel Santana, bom
Bom dia a todos. Treino com o Vitor e ele é genial. Gostaria de saber o que você tem a dizer sobre suplementação para crianças e adolescentes. Ele fala ainda... Não, cara, não estou enxergando, não. Desculpa. Parabéns pelo excelente trabalho. Eliel, na voz, ele fala... Grande Vitor, meu pai faz parte da sua equipe e psicólogo do projeto. Legal também. Então, sobre suplementação aí. O que acontece? De maneira bem específica, o nosso trabalho ele é individualizado. Mesmo que tenham atendimentos em grupos, vai ter certos procedimentos que são individualizados. A questão da suplementação da criança, do adolescente, ela é muito específica, porque vai depender da criança, vai depender do dia a dia dela, vai depender se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso. Então é necessário primeiro uma análise, uma avaliação para poder ter uma prescrição, se é necessário, se não é. Né? É igual treinamento. Todo treinamento, qual é o melhor treinamento, Vitor? O pessoal fala, Vitão, qual é o melhor exercício, o melhor treinamento para isso? Amigão, o melhor treinamento é aquele que está dentro de você. Então é na avaliação que a gente vai identificar o que você precisa, qual o seu melhor, qual é a sua prescrição. Então, o que é personal. É personalizado. Personalizado. Não tem como. Mesmo que ele treine em grupo, que pode simplesmente ficar semelhante ao do outro e passar de um processo, né, com o outro, é necessário você entender o que aquele indivíduo precisa. Porque senão a gente faz um esforço desnecessário. Vamos aqui, vamos fazer determinada atividade, mas não é o que você precisa. Você vai gastar energia num ponto que você não precisa gastar. Né? Então é necessário primeiro ter uma boa avaliação. E isso não é só a utilização dos dados fisiológicos, como tem hoje, GPS, né? Ações intensas, sprints, desacelerações, que hoje em dia se utiliza muito como prescrição de análise, de prescrição do próximo treino do atleta. Né? Mas também tem muito essa questão do olhar clínico, de identificar a tomada de decisão do atleta. O que está acontecendo no futebol, e isso ficou bem claro aqui na nossa conversa, é que a automatização pode estar tirando um pouco a originalidade e a raiz do futebol. Às vezes é necessário você ver e receber orientações de pessoas que realmente estão assistindo futebol há muito tempo. Que ela vai identificar através do olhar clínico coisa que os dados não vão pegar. Né? Os dados fisiológicos não vão pegar. Eu sou um grande defensor da ciência. Não é à toa que a gente consegue, por exemplo, através dos dados, né, de um analista de desempenho como o do Lucas, juntos identificar certos pontos. O analista diz, eu quero que ele age desse jeito. Então vamos melhorar a parte física para que ele possa realizar tal ação que você identificou. Né? Então, mas tem uma percepção, né? Não é só os dados, mas sim uma percepção de experiência do jogo. Né? E aí a gente, como o próprio falou, que acontece muito de ter dinheiro para acontecer o negócio, mas não tem profissionais capacitados, porque é um cara que nunca vivenciou do futebol, e aí ele foi lá e fez o curso que dá habilitação, mas não lhe dá capacitação. E ele está habilitado para dirigir um time, mas ele não é capacitado. Perfeito. Né? E isso requer muito mesmo uma vivência maior dentro da categoria de base, né? De errar. Né? E hoje em dia a gente tem muito medo do erro. Né? Não é para ter medo do erro. O erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Beleza, você chegou 3 horas da manhã, deve estar cansado, e o chefe deve estar com fome ali, né? Ração do... Ó, seus amigos da ABEC, Clodoaldo e Sérgio Silva, estão mandando um abraço para o nosso camisa 10. Olha aí, rapaz. Craque. Que é isso? 10 é para quem é craque. 10 é para quem é craque. 10 é para quem é craque. Deixa eu ver. Então pronto, a gente finaliza aqui. O ABEC, Avenida B Esporte Clube, lá do Zé Walter. Do Zé Walter. Tô dizendo, o Zé Walter tem muita gente boa, cara. Na época que a várzea, né? O subúrbio era muito forte. Inclusive tem um caba que eu conheci lá também que jogava pra caramba, que é o Cláudios Savalas. Jogou no 21, eu acho. Rapaz, eu trabalhei no 21. Foi meu primeira escola. Jogava pra caramba também, filho do Raulinho e tal.
Claudinho. Claudinho, né? Tinha problema no joelho, né? Tinha um problema no joelho? Tinha. Sim, o Claudinho, que é representante comercial. Exatamente. Foi meu amigo, bicho. Piauí, eu acho. Eu tive um problema uma vez no adutor, quando eu era... Ele jogava demais, Claudio. Quando eu tive um problema no adutor, no meu adutor abriu, eu tava no Ferroviário, sub-18. E foi o Claudinho que conseguiu os medicamentos pra mim. Pronto, é ele mesmo. Representante de medicamento e tal. Trabalho amigão. Sensacional. Nilo, meu parceiro, obrigado, cara. Bora encher o bucho agora? Bora. Obrigado, viu, cara? Nada, cara. Sempre à disposição. E agradecer mais uma vez pelo convite e pelo prazer de conhecer o Vitor. Uma fera, eu tô vendo aí. E espero que você tenha sucesso nos clubes locais, né? Pois é, rapaz. Porque precisa oportunizar os nossos clubes, os nossos bons profissionais, que às vezes tem que sair para poder mostrar seu trabalho. E aí depois se traz de volta, né? Ao invés de valorizar. Desejo boa sorte para você nesse seu trabalho. Muito eu já sei que você já tem alguma, né? Mas é triplicar isso aí para que você possa continuar ajudando esses meninos, esses atletas a manter essa performance. E quem sabe aí a gente está trilhando aí com bons profissionais nessa área também. Amém. Deixa eu fazer mais uma leitura aqui, se eu enxergar. Lau, acho que é Lau. Lau, Pernambuco. Ou Laís. Não, é Lau. Tenho 2 atletas, Moacir e David, meu irmão. Depois que foram para o Vitor, depois que o Vitor começou a trabalhar com eles, estão evoluindo demais. Vitor é fera. Cheguei de Pernambuco e tive muitas recomendações maravilhosas. Gente, seguinte, a gente vai finalizar agora o nosso episódio. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar um desafio para você, certo? Hoje, excepcionalmente hoje, nós tivemos o nosso cenário mudado. Eu vou revelar aqui, viu, Tony? Nosso cenário não tá igual como deveria. O que é que tá errado? Não vou dizer, você vai pesquisar nos outros vídeos, nos outros episódios, você vai ver alguma diferença desse cenário para os outros, tá? Vou dar só uma dica. É no convidado, certo? É na parte do convidado. Então, você assiste esse e assiste os outros, vocês vão perceber alguma coisa diferente no nosso cenário. Vitão, obrigado, Deus te abençoe, cara. Gente, muito obrigado mesmo, de verdade. Da mesma forma como a gente veio aqui para tentar informar o público, aprendi bastante aqui, né? E nada mais do que profissionais que estão aí há muito tempo ajudando o futebol cearense. Show. Tony, mas não mudou nada, tá? Ficou top o cenário, só ficou diferente. É só para o pessoal ir assistir os outros vídeos também. Enfim, a turma da TV Câmara Fortaleza já falei, né? Muito obrigado pelo apoio de todos. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Fala, maestros! Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola.